Morre Severiano Mário Porto, arquiteto da Amazônia. Governo do estado lança refis e concede descontos de até 95% no pagamento de débitos fiscais de contribuintes. Mega Sena acumula e pode pagar 40 milhões no próximo sorteio. Justiça italiana confirma a condenação de Robinho por crime sexual. Caixa paga auxílio emergencial para nascidos em novembro nesta sexta-feira. Congresso convoca sessão no dia 16 para votar diretrizes do orçamento de 2021. Brasil registra 770 mortes e 53.347 casos de Covid-19 em 24 horas. E o total de óbitos no país chegou a 179 mil. Agência Sanitária dos Estados Unidos recomenda a aprovação da vacina da Pfizer. A Argentina anuncia compra de vacina russa contra a Covid-19. Bandido troca tiros com a polícia em tentativa de sequestro e morre no Tarumã na noite de ontem. Assaltante é morto por pistoleiro fantasma no bairro do Campos Salles. O Jornal da Manhã, 72 anos no ar, está começando agora. 5 horas e 46 minutos em Manaus. Fiemachete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. Sol com muita nebulosidade durante o dia. O Climatempo diz que é de 90% a probabilidade de chover 16 milímetros hoje. A umidade relativa do ar em 86%. No momento, a temperatura está na marca dos 24 graus. A máxima prevista para hoje é de 30 graus centígrados. Hoje é sexta-feira, 11 de dezembro. Dia de São Damaso I. Também é o dia do agrimensor. Dia do arquiteto. Dia do engenheiro. Dia internacional das montanhas e o dia do tango. Chegamos assim aos 346 dias do ano e faltam agora 20 dias para terminar 2020. Esta é a edição de número 85.022 do Jornal da Manhã. Os aeroportos Eduardo Gomes e Militar de Juricaba operam sem restrições para pousos e decolagens. As águas do Rio Negro subiram mais 12 centímetros nas últimas 24 horas. Sua cota em relação ao mar está agora em 19 metros e 59 centímetros. O que conta a história? Guerra do Paraguai. Tropas brasileiras derrotam o Paraguai na Batalha de Avaí. Era assinado em 1997 o Tratado de Quioto. Era realizado em 2011 pelo plebiscito sobre a divisão do estado do Pará em 3: Pará, Tapajós e Carajás. Agora 5 horas e 48 minutos em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Edson Melo. Bom dia, Eduardo Silva. Bom dia ao nosso sonoplasta Itamar Jardim e bom dia a você, ouvinte. Vamos às primeiras notícias do dia aqui na sua difusora, no Jornal da Manhã. A Amazonas Energia está realizando o recadastramento de clientes que recebem o benefício da tarifa rural em todo o estado do Amazonas, em função de convocação da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, para atualização cadastral junto à concessionária. O recadastramento ou cadastro deve ser realizado nas lojas de atendimento da empresa. A atualização cadastral garante a permanência ou cadastro no benefício da tarifa rural, irrigação e a aquicultura. Na classe rural se enquadram consumidores que exercem atividades como agropecuária rural, agropecuária urbana, residencial rural, localizada em área rural com fim residencial utilizada por trabalhador rural ou aposentado nessas condições. Cooperativa de eletrificação rural, agroindustrial, serviço público de irrigação rural, escola agrotécnica, aquicultura e irrigação. Os descontos são de 30%, podendo chegar até 80%, dependendo da atividade exercida, apenas para os consumidores que se enquadram nas respectivas classes. Também tem direito trabalhadores rurais que morem em área rural e da mesma forma aposentados rurais, ambos precisam comprovar. A Amazonas Energia firmou parceria com o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas, o IDAM, com o objetivo de cadastrar clientes na tarifa rural de irrigantes e aquicultores no estado. Na data de aniversário de Iranduba, prefeito Chico Doido entrega obras do interior do município. Há 20 dias de passar o comando do Poder Executivo ao prefeito recém-eleito Augusto Ferraz, o atual prefeito de Iranduba, Francisco Gomes, popularmente conhecido como Chico Doido, segue entregando obras. Ontem, data em que o município completou 39 anos de emancipação política, Chico Doido inaugurou a Unidade Básica de Saúde Renato Menezes de Araújo, na Estrada do Caldeirão.
acompanhado do vice Eduardo Cavalcante, de vários secretários e do vereador José Augusto de Souza, representando a Câmara Municipal. O prefeito optou por discursar no meio do sol quente e disse que a UBS do Caldeirão, assim como outras obras concluídas em seu mandato, foram feitas com recursos da prefeitura, porque, segundo o Francisco Gomes, as verbas federais a elas destinadas sumiram antes de ele assumir o cargo em janeiro de 2017. As 3 OBS que estavam abandonadas desde 2013, nós terminamos com recurso próprio. Só no meu mandato, nós entregamos 3 OBS grandes e mais a fluvial, J. A professora Regina de Araújo, filha do líder comunitário que dá nome à UBS do Caldeirão, agradeceu pela homenagem e ressaltou a importância da obra. Nós ficamos muito felizes por ser o nome do meu pai, pelo reconhecimento de todo o trabalho dele, que governos anteriores passaram e o seu Chico fez esse reconhecimento. Nós ficamos meramente felizes, mas também por eu depender desse atendimento e hoje nós temos uma UBS. Em nome da minha família eu quero agradecer ao prefeito, ao secretário, ao vereador José Augusto pela construção e a homenagem ao meu pai, ao reconhecimento do trabalho dele desenvolvido na comunidade. Também no feriado de ontem, o prefeito de Iranduba entregou oficialmente 34 módulos sanitários na comunidade Novo Catalão. De acordo com Chico Doido, as unidades foram construídas com recursos adquiridos junto à Fundação Nacional de Saúde. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. Manaus 5:52. Na reta final de sua gestão, o prefeito Antônio Virgílio Neto intensifica a vistoria a obras para entregar o maior número possível até o dia 31 de dezembro. Ontem, após inaugurar o Centro Especial de Reabilitação Professor Rolos Grace, no bairro Adrenópolis, zona centro-sul, Arthur Neto voltou às zonas leste e norte, onde há um grande volume de estruturas em construção, destinadas às áreas de educação, saúde, convivência e requalificação viária, para acompanhar a evolução das mesmas. O prefeito vistoriou, por exemplo, as obras de infraestrutura da educação que estão sendo realizadas, entre elas o Centro Integrado Municipal de Educação do Novo Aleixo, na Zona Norte, o último dos 5 que foram construídos nesta gestão e serão integrados ao ano letivo de 2021. As obras já estão bastante adiantadas. Manaus 5:53. O governador Wilson Lima recebeu nesta quinta-feira a visita dos executivos da Empresa Nacional de Eletrodomésticos e Portáteis Mundial, que apresentaram os atuais projetos de expansão no Polo Industrial de Manaus para o próximo ano, com a perspectiva de geração de mais de 400 empregos. Durante a reunião, Wilson Lima conheceu os planos da empresa, que comprou a multinacional japonesa Sony, e destacou a importância do desenvolvimento socioeconômico para o Estado. A Assembleia Legislativa do Estado realizou no início da tarde desta quinta-feira a sessão especial para o outorga da Medalha do Mérito Legislativo a 27 personalidades de variadas áreas de atuação no Estado. A comenda é a maior ofertada pela casa e tem como objetivo principal homenagear o comportamento e atuação de agentes públicos e cidadãos no exercício de suas atividades. Encerrando as ações de entrega de 2020, o programa Assembleia Viva, mantido pelos servidores da Assembleia Legislativa do Estado, realizou na manhã de ontem a entrega de 12 toneladas de alimentos não perecíveis, entre outros itens, para 21 instituições filantrópicas. Ao fazer um breve balanço da sua gestão nesta quinta-feira, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, do PRTB, disse que o parlamento encerra o biênio 2020-2021 muito mais fortalecido, independente e respeitado, e que as ações dos últimos 2 anos no parlamento tiveram mais de 80% de aprovação da população amazonense. Cumprimos a etapa em 2019 e 2020. Fizemos dessa casa muito mais respeitada do que outrora, muito mais independente, forte. Fizemos com que esta casa fosse vista com muito mais respeito pela população. Cumprimos com tudo aquilo que a população do Amazonas esperava da Assembleia Legislativa, e se pudesse voltar no tempo, teria feito tudo de novo, afirmou o parlamentar.
O deputado estadual Cabo Maciel, líder do PL, entregou na manhã desta quinta-feira ao comandante do Corpo de Bombeiros do Amazonas, Coronel BM Danísio Valente Gonçalves Neto, mais de 6 dezenas de roupas de aproximação no combate a incêndio, além de proteger e salvaguardar os bombeiros militares de qualquer intempérie, radiação ou agentes biológicos, principalmente agora em que vivemos um momento de pandemia no Amazonas. A entrega das roupas de aproximação a incêndio para o Corpo de Bombeiros do Amazonas é fruto da emenda parlamentar do Orçamento Impositivo de 2020, de autoria do deputado Cabo Maciel, visando salvaguardar os homens do fogo que estão sempre expostos a perigos inerentes à profissão. 5:56 em Manaus. O governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus, CEINFRA, concluiu mais uma obra do interior do estado. Desta vez, trata-se do sistema viário da sede do município de Fonte Boa. O contrato contemplou 13,1 quilômetros de vias e beneficiou 34 ruas distribuídas entre os bairros Pai Sabá, Mãe Creus, Assacu, Estrada do Tupé, Atila Lins, Delfinazis, Estrada do Chinelo, Centro, Cidade Nova, Boulevard Álvaro Maia, Estrada do Aeroporto, além da Estrada da Baré. O governo do Amazonas revitalizou até novembro de 2020 mais de 200 quilômetros de ruas e avenidas nas sedes dos municípios do interior, melhorando a mobilidade urbana e a qualidade de vida de seus moradores. O governo do estado do Amazonas emitiu nota ontem onde manifesta profundo pesar pelo falecimento do arquiteto Severiano Mário Porto aos 90 anos de idade nesta quinta-feira em Niterói, no Rio de Janeiro. Conhecido como arquiteto da Amazônia, Severiano Mário Porto faz parte da história do Amazonas, assinando importantes obras como o antigo estádio Vivaldo Lima. O arquiteto é responsável por obras icônicas, como a sede da Superintendência da Zona Franca de Manaus, Suframa, do campus da Universidade Federal do Amazonas, UFAM, da agência da Caixa Econômica Federal na Rua José Clemente, no centro, do estádio Vivaldo Lima, do Fórum Enoque Reis e da Igreja do Cavaco, entre outras. Diagnosticado com Covid-19, o arquiteto não resistiu às complicações da doença. 5:57 em Manaus. Emissoras de rádio e serviço de som que transmitem o Jornal da Manhã. Rádio Panorama FM em Itacoatiara. FM Nova Beruri em Beruri. Alternativa em Alvarães. Boiúna em Boa Vista do Ramos. Nova FM Nova Olinda do Norte. Rio Madeira de Banecoré. Palmeira FM em Manacapuru. Nova Luz FM em Canutama. Rádio Fonte Boa FM. Anamã FM em Anamã. Maran FM em Maran. Cabocla FM de Altas. Urucará FM em Urucará. Comunitária de Urucurituba. Açaí FM em Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Tucunaré e Anuri FM em Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucubá FM em Novo Aripuanã. Metropolitana Mix em Manacapuru. Web Rádio BDC em Altazes. Maripá FM.com em São Sebastião do Atumã. E ainda Rádio Circuito FM, Show dos Bairros, Alternativa da Assembleia de Deus e Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi em Altazes. Voz Seis Irmãos, Porto de São Raimundo. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Voz Amiga, Lago do Limão. Beruri Josivan em Beruri. Voz da Assembleia de Deus em Caldeirão. Voz Um Novo Tempo, Uma Nova História em São José do Amataria. Rádio Voz de Canutama. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Inhamundá.web Rádio. Voz da Liberdade em Boa Vista do Ramos. Comunitária Nossa Senhora do Carmo, na Vila do Jacaré. Cultura no repartimento do Tuiué. Voz Ariaú. Big Bom em Iranduba e Comunitária em Anguera, na Foz do Canumã, distrito de Borba. 5:59. Em 3 minutos o Jornal da Manhã volta com outras notícias locais. Jornal da Manhã. Manaus, 6:03. O governo do Amazonas, por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, FPS, realizou a entrega de materiais e equipamentos permanentes em fomento para a Associação dos Produtores Rurais da comunidade José Lindoso, que une cerca de 60 agricultores. A entrega ocorreu na sede da associação, localizada na rodovia M010, quilômetro 12, no município de Rio Preto da Eva. Os materiais entregues à associação em fomento por meio de edital abrangem utensílios e equipamentos permanentes de sistema frigorífico para congelamento e conservação de polpas de frutas, despolpadeira, pasteurizador tubular,
banco de gelo e embaladora automática. A Unidade Básica de Saúde UBS Vicente Palotti, da Prefeitura de Manaus, realizou na manhã desta quinta-feira uma ação social como parte da programação de Dezembro Vermelho, no mês de conscientização para o tratamento de infecções sexualmente transmissíveis e IST/AIDS, voltada para os indígenas da etnia Cocama. A atividade aconteceu em um espaço cedido ao Conselho Local de Saúde da unidade na rua Silva Ramos, número 66, no centro de Manaus. A campanha, como a do Dezembro Vermelho, são oportunidades de dar visibilidade às populações indígenas e aproximá-los das unidades básicas de saúde, principalmente devido ao cenário de pandemia causado pela Covid-19. O governo do Amazonas, por meio da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo, SETEMP, órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, SEDECT, realizou nesta quinta-feira a abertura do Circuito de Trabalho e Empreendedorismo em Presidente Figueiredo. A Prefeitura de Manaus oferta 13 vagas de emprego por meio do cadastro do Cine Manaus em várias áreas de atuação nesta sexta-feira. Devido à pandemia da Covid-19, os postos do órgão ainda não estão realizando atendimento presencial, mas os candidatos interessados nas vagas devem enviar o currículo para o e-mail cinemanaus.empregos@gmail.com. No campo assunto deve-se colocar o nome da vaga pretendida. O candidato interessado precisa validar a carteira de trabalho e previdência social, CTPS, digital do aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou acessar o site www.gov.br/trabalho. Para concorrer às vagas, deve-se acessar o site www.acesso.gov.br para fazer a solicitação de cadastro. As vagas são para arte finalista, assistente de departamento pessoal, pintor de obras, vendedor interno, assistente de patrimônio, atendente, consultor de vendas, eletricista de refrigeração e vendedor externo. 6:06 em Manaus. O governo do Amazonas vai manter o suporte para a atenção básica no município de Manaus. A Secretaria de Estado de Saúde renovou o aditivo do convênio que cede servidores e prédios do órgão para o funcionamento de 21 unidades básicas de saúde UBS administradas pela Secretaria Municipal de Saúde, Censa Manaus. O Estado apoia a atenção básica em Manaus com o pagamento dos salários e benefícios de cerca de 150 servidores estaduais que atuam nas 21 UBS geridas pelo município. O primeiro convênio foi firmado em 2003 e a renovação realizada no último dia 2 de dezembro está no 6º aditivo, com vigência até outubro de 2021. De acordo com o secretário titular da SES, Marcelo Scampeiro, durante a pandemia do novo coronavírus, ficou ainda mais evidente a importância da necessidade de uma atenção básica fortalecida também na capital. Com o auxílio do Estado, o município alcançou a marca de 62,71% de cobertura de atenção básica em saúde no mês de maio. De janeiro até outubro deste ano, mais de 120 motoristas que ainda estavam com a carteira nacional de habilitação provisória tiveram a permissão para dirigir caçada aqui no Amazonas. Os dados são do Departamento Estadual de Trânsito do Detran AM. A maioria das cassações foi causada por condução de motocicleta sem capacete. A punição ocorre após os motoristas serem pegos cometendo infrações de trânsito. De acordo com o Detran, 128 motoristas tiveram a permissão para dirigir caçada nos 10 primeiros meses de 2020. A permissão é o documento provisório recebido assim que o motorista passa no processo de habilitação. No ano passado, 235 motoristas de primeira viagem tiveram o direito de dirigir caçado. E o governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, aplicou mais de 43,5 milhões de reais para o cumprimento de 125 emendas impositivas em 2020. Agora 6:08 em Manaus. O boletim diário Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, FVSAM, edição número 251, divulgado nesta quinta-feira, traz o diagnóstico de 821 novos casos de Covid-19, totalizando 185.089 casos da doença no estado. De acordo com o boletim, foram confirmados 6 óbitos por Covid-19, sendo 2 ocorridos no dia 9 e 4 óbitos foram encerrados por critérios clínicos de imagem clínico epidemiológico ou laboratorial, elevando para 4.978 o total de mortes.
Os contribuintes com dívidas de multas e juros de impostos estaduais podem aderir ao Programa de Remissão Fiscal Emergencial, o Refis, do Governo do Estado, e obter desconto de até 95% do valor e parcelamento de até 60 vezes. Iniciado na última quinta-feira, 3, e com duração até fevereiro, o Refis concede descontos relativos ao IPVA, ICMS, ITCMD, além de fundos e contribuições. Atualmente a quantidade de débitos ultrapassa 1 milhão, sendo 355 mil devedores no estado. A dívida referente ao imposto sobre circulação de mercadorias e serviços gira em torno de 4,02 bilhões de reais, seguido pelo imposto sobre propriedade de veículos automotores IPVA, com dívida de 192,84 milhões, e imposto sobre transmissão de doença, causa mortes e doação ITCMD com 16,3 milhões de reais. De acordo com o secretário de Fazenda do Estado, Alex Del Gílio, a expectativa de arrecadação com o Refis está entre os 10 milhões e 15 milhões de reais, mas os valores podem aumentar de acordo com a adesão dos contribuintes em débito. Agora 6:10 em Manaus. A seguir no boletim policial. Bandido troca tiros com a polícia em tentativa de sequestro e morre no Tarumã na noite de ontem. Assaltante é morto por pistoleiro fantasma no bairro Campos Sales. Aqui, Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6:13 em Manaus. Polícia. Bom dia, Peregrini. Bom dia Eduardo, bom dia Edson Melo, bom dia Itamar Jardina, bom dia ouvinte do Jornal da Manhã. Peregrini, a previsão aqui da meteorologia está dizendo o seguinte: sol com muita nebulosidade durante o dia. Sol com muita nebulosidade durante o dia. Como é que está o tempo aí fora? Me parece que não é bem isso que está acontecendo. Pois é, Eduardo, nós temos aqui um tempo bem nublado, tempo bem fechado. Nós já passamos em parte da zona norte da cidade, estamos agora chegando na zona leste, aqui na rotatória do produtor Eduardo, e que a gente pode perceber que não tem a presença ainda, né, marcante do sol, e temos sim um tempo nublado e encontramos pista molhada, ou seja, choveu aí no começo da madrugada para cá, para essa parte da cidade, ou seja, zona norte e zona leste, Eduardo. A previsão ontem era de 20 milímetros de precipitação pluviométrica, era muita chuva, e me parece que isso não chegou a acontecer. E hoje a previsão é de 16 milímetros. Você acha que isso pode acontecer? Pode sim, Eduardo. De acordo com o que começou aqui o dia, né? Como está esse tempo bem nublado aí. E aquela questão, né, Eduardo? Ontem, por exemplo, em algumas partes da cidade nós tínhamos chuva forte. E você anda transitando de carro, você chegava em outra zona da cidade, estava com pista seca, não tinha chuva, não tinha nada. As chuvas costumam cair isoladamente na cidade, né, Eduardo? É verdade. Né? E nós temos também aquela chamada chuva acumulada. E chuva acumulada, né, Eduardo? Já que não caiu os 20 milímetros de ontem, pode ser que acumule para o dia de hoje. Hoje ou então amanhã. Vamos então ao noticiário policial com Roberto Peregrini. Muito bem, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. Eduardo Silva, até que nós tivemos um dia tranquilo ontem, se desenvolveu até tranquilamente, com apenas 2 homicídios registrados na cidade. Um durante o dia, outro durante a noite. Mas a delegacia do idoso alerta para o golpe do falso processo judicial. Muita gente, atenção, idoso. O golpe do falso processo começa com um telefonema, supostamente de um escritório de advocacia, informando que a vítima tem uma dívida ou qualquer coisa assim, e fica pedindo os dados do idoso para depois ir lá e acompanhar a aposentadoria do idoso, então fazer empréstimos falsos. Você, meu amigo idoso, que ouve sempre o Jornal da Manhã, todo o cuidado a pouco. Você que ligou por aqui é um escritório de advocacia, mande um palavrão e mande pra lá para aquele lugar e desliga o telefone. É golpe, todo cuidado é pouco, e esse tipo de gente ninguém tem que tratar com ninguém não. Fala, ligou do escritório de advocacia, não vá pro inferno, vá e diga mais ou menos assim, e livre-se desse golpe, desses bandidos que estão aí, são da pior espécie, né, tentando surrupiar a aposentadoria de idosos. Gente, todo cuidado
é tronco. Imagens de polícia, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. O suspeito de matar um vizinho, o bandido que matou um vizinho por causa de um pedaço de cano, rapaz. Eles se desentenderam e um deles acabou matando o outro. Covardemente, ele já foi preso. Mais um grande trabalho da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que realmente faz um grande trabalho na cidade. Mas como é bom o trabalho da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Sexta-feira, começo de final de semana, Secretaria de Segurança vai estar nas ruas da cidade. Você que gosta de beber e dirigir, rapaz, hoje pode ser o seu dia de ser preso. É que a polícia com certeza vai realizar blitz na cidade. Carro com restrição de roubo, motocicleta também. Essas operações vêm ocorrendo todo final de semana e hoje não vai ser diferente. Daqui a pouco já vai começar. Tem gente aí que gosta de fazer graça aí no trânsito também. Polícia vai estar de olho, polícia vai estar nas ruas, é o que promete sempre, vem fazendo excelente trabalho o secretário de Segurança, Coronel Donates, bem como o Coronel Ayrton Norte, que é o comandante-geral da Polícia Militar. Coronel Paiva, secretário adjunto também de Segurança, sempre nas ruas, a fim de comandar o policiamento e tirar os bandidos de circulação. Pronto, socorro, 28 de agosto. Plantão tranquilo durante toda a noite e madrugada. Apenas uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, apanhou a pai. Está se envolvendo Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã com relação à droga. Parece que houve uma disputa, né, para ver quem estava. Depois foram dividir a droga, essa que é a realidade. Daí houve um desentendimento e esse acabou apanhando de outros 2 colegas da fumaça. Foram dividir o pó, foram dividir a maconha, daí não deu certo, estava parado, aí um acabou levando uma pisa e deu entrada no pronto-socorro. Pronto-socorro João Lúcio! O gigante da zona leste da cidade. Registrou o Paulo Eduardo Silva, ouvinte do Jornal da Manhã, uma pessoa vítima de agressão física apanhou lá no município de Manacapuru. As informações dão conta de que 2 colegas de corpo se desentenderam em um bar localizado lá no bairro Terra Preta. Daí deu-lhe uma paulada, uma cacetada na cabeça do outro, que teve que vir às pressas para Manaus e ser atendido no pronto-socorro João Lúcio. Falando em Manacapuru, alô Manacapuru, Sargento Mafena, alô Beto D'Angelo, Cristiano, Gringo, alô companheiro Zeg Deg, aquele abraço aí para Major Afrânio, Dona Marília e todos que estão ouvindo o Jornal da Manhã aí em Manacapuru. O pé da Rádio Palmeira, muito obrigado também aí, bom dia, e vamos deixar de cortar o Zeg. E mais, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. Pronto, socorro, Platão Araújo. Uma pessoa deu entrada vítima de murros, chutes, socos, pontapés e uma tijolada. As primeiras informações dão conta de que a briga começou por causa de uma pelada lá no bairro Jorge Teixeira. O pessoal estava batendo aquela bola, daí 2 atletas da pelada acabaram se desentendendo. Brigaram, foram pro pau realmente, um dava murro no outro, até que o outro, mais covarde, pegou um tijolo e acertou na cabeça do outro. O zagueiro que estava vestindo a camisa de número 4 deu entrada no pronto-socorro. No pronto-socorro, Platão Araújo. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. Morte no bairro Campos Sales. E tudo aconteceu assim. 3 bandidos
resolveram cometer assaltos na área ali do bairro Campos Sales, na área como eles chamam da Pista Grande, ali na rua Engenheiro José Henrique. Daí, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã, eles estavam cometendo assaltos, passava pelo local um pistoleiro fantasma muito bem armado, ele puxou o revólver e disparou 2 balaços no corpo de um dos bandidos e não resistiu aos ferimentos. E morreu! Um bandido morreu! Os outros 2 fugiram, pegaram o beco, e esse outro, o que pegou o balaço, esse daí não escapa não. Esse daí morreu, já partiu dessa para pior e mais uma grande ação de um pistoleiro misterioso. Você aí que tá ouvindo o Jornal da Manhã, que é assaltante, é ladrão, abre teu olho, o pistoleiro fantasma pode estar em qualquer lugar. Uma troca de tiros aconteceu na noite de ontem. Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã, Jander Costa trocou tiros com a polícia e acabou morrendo. Isso aconteceu, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã, no bairro do Tarumã. As primeiras informações dão conta de que esse bandido, na companhia de outros comparsas, estavam... Desculpa, gente, tá pra rapaz, negócio de tosse. Bem, eu dizia que o Jander Costa estava trocando tiros com a polícia. Porém, antes, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã, ele e na companhia de outros bandidos estavam torturando um bandido rival dentro do carro. A polícia chegou junto e daí quando chegou e deu voz de prisão para essa turma de bandidos, eles resolveram atirar na polícia. A polícia revidou e um dos tiros atingiu o Jander Costa, que acabou morrendo na hora. Isso aconteceu, repito, lá no bairro do Tarumã. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 47 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite madrugada. Agora é contigo, Eduardo Silva. 6h24. Ibanãos, a seguir, Mega Sena acumula e pode pagar 40 milhões no próximo sorteio. Justiça italiana confirma a condenação de Robinho por crime sexual. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h27 em Ibanão. Loteria. E vamos começar com o dia de sorte, concurso 393. Que sorteou as dezenas 06, 13, 19, 21, 23, 27 e 28. Mês da sorte foi o mês de março. 7 acertos, não houve ganhadores, acumulado em R$800 mil. Dupla Sena concurso 2168. Acumulou em ambas as faixas de premiação e está acumulado em R$1.600.000. Na primeira faixa de premiação, as dezenas foram 11, 12, 19, 21, 36 e 47. No segundo sorteio, as dezenas foram 13, 31, 34, 39, 45, 32. Loto Fácil, concurso de número 2104. 15 acertos, 7 apostas ganhadoras. Cada uma vai receber R$167.619,53. Os ganhadores são um aqui do Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso e Rio Grande do Sul, com 2. Com 14 acertos, 505 apostas ganhadoras, prêmio R$695,96. Vamos às dezenas do concurso de número 2104 da Loto Fácil, sorteadas ontem à noite. Anote: 02, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 20,
21 23. Repetindo, 02 04 05 06 08 09 10 11 12 14 17 18 20 21 e 23. Quina, concurso 4.328. Não houve ganhador. Acumulado em R$1.500.000 para o sorteio de hoje, sexta-feira. As dezenas sorteadas foram 15, 21 61 62 e 65. Mega Sena, concurso 2.326. Também não houve ganhador. Acumulado em R$40 milhões para o próximo sorteio a ser realizado amanhã, sábado. Com 5 acertos, 55 apostas ganhadoras, prêmio R$45.721,34. Atenção para as dezenas do concurso de número 2.326 da Mega Sena. Anote. 10, 16, 27, 34 36 e 57. 10, 16, 27, 34, 36, 57. 6 horas e 30 minutos aí, Banal. Esportes. A FIFA divulgou ontem a última atualização de seu ranking em 2020. Em um ano em que a pandemia do novo coronavírus afetou muito o futebol, a Bélgica manteve a sua hegemonia na lista, é a líder com 1.780 pontos. Este é o terceiro ano consecutivo em que a seleção belga termina na primeira colocação. Sem qualquer mudança no top 10, a atual campeã mundial França continua na segunda posição com 1.755 pontos e a seleção brasileira com 1.743 permanece na terceira, onde estava no fim do ano passado. A Inglaterra aparece na quarta posição e Portugal na quinta. De acordo com a FIFA, apenas 352 partidas entre seleções ocorreram em 2020, o número mais baixo desde 1987. Em 2019, por exemplo, foram realizados 1.082 jogos. A segunda instância do Tribunal de Apelo de Milão, na Itália, condenou o atacante Robinho a 9 anos de prisão, confirmando a decisão tomada em primeira instância. Dessa forma, o atacante brasileiro fica mais perto de ser apontado como culpado no caso do estupro coletivo, no qual foi acusado em 2013, quando jogava pelo Milan. Nesta quinta-feira, pela Série B do Campeonato Brasileiro, apenas um jogo, Náutico 1, Brasil de Pelotas 0. Pela Copa Sul-Americana, um jogo ontem. Lanús 0, Independiente também 0. A Copa Libertadores da América também teve apenas um jogo, River Plate 2, Nacional do Uruguai 0. E Eduardo Silva, os jogos desta sexta-feira. Campeonato Brasileiro Série B, 16 horas jogam Operário do Paraná e Sampaio Corrêa. 19h15, Ponte Preta e Avaí. No mesmo horário, CSA e Oeste. E às 21h30, Vitória e Cruzeiro. No último jogo da fase de grupo do Mundial de Futebol de Areia Raiz, o Brasil fez a maior goleada do torneio. 11-1 no México. A partida aconteceu na noite desta quinta-feira na Arena Gladiadores da Bola, Parque Olímpico do Rio de Janeiro. Depois de encerrada a fase de classificação, foram definidos os confrontos de quartas de final. Nesta sexta-feira, às 17 horas, Tunísia e França abrem a eliminatória. Chile e Uruguai se enfrentam às 18 horas. Paraguai e Colômbia às 19 horas e às 20 horas Brasil enfrenta Angola. Agora são 6h32 em Manaus. A seguir, Caixa paga auxílio emergencial para nascidos em novembro nesta sexta-feira. Congresso convoca a sessão no dia 16 para votar diretrizes do orçamento de 2021. Brasil registra 770 mortes e 53.347 casos de Covid-19 em 24 horas. E o total de óbitos no país chegou a 179 mil. A Agência Sanitária dos Estados Unidos recomenda a aprovação da vacina da Pfizer. A Argentina anuncia compra de vacina russa contra a Covid. Jornal da Manhã. Manaus, 6h39. Últimas notícias. O dólar fechou em forte queda nesta quinta-feira. A moeda norte-americana recuou 2,63%, cotada a R$5,0376. É o menor patamar de fechamento desde 10 de junho, que foi de R$4,9334. O principal índice da Bolsa de Valores brasileira, a B3, fechou em alta de 1,88% a 115.128 pontos nesta quinta-feira. A Standard & Poor's Global Ratings reafirmou as notas de crédito do Brasil de longo e curto prazo em moeda estrangeira e local em BB-B
e manteve perspectiva estável. Em comunicado, a instituição justifica a decisão com a expectativa de que a implementação de um ajuste fiscal e a modesta recuperação econômica do país serão suficientes para assegurar a confiança dos mercados e condições adequadas de financiamento para o governo, apesar do crescente endividamento. Nesta sexta-feira, a Caixa Econômica Federal vai pagar a 8ª parcela do auxílio emergencial para os nascidos em novembro e os recursos poderão ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem. Os beneficiários que aguardam outras parcelas e também nasceram no mesmo mês receberão seus pagamentos na conta digital. O calendário de pagamentos do auxílio emergencial é organizado em ciclos de crédito. Os beneficiários recebem a parcela a que têm direito no período de acordo com o mês de nascimento. A 8ª parcela faz parte do ciclo 5 de pagamentos, que encerra amanhã, sábado, e o próximo ciclo 6 ocorre ainda em dezembro. Manaus, 6h40. O Congresso Nacional convocou uma sessão para o próximo dia 16 para votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO de 2021 e dos projetos que abrem um crédito adicional no orçamento deste ano, totalizando 141,4 milhões de reais em autorizações para o governo do presidente Jair Bolsonaro. A votação será dividida em 2 etapas, uma para deputados e outra para senadores. A convocação foi feita após um acordo do Congresso com o Executivo para votar o projeto da LDO diretamente no plenário e garantir que o governo comece em janeiro com uma autorização mínima para executar despesas adicionais. O Senado aprovou nesta quinta-feira o texto principal do projeto de lei do marco regulatório do gás natural, medida voltada a reduzir a burocracia para investimentos em novos gasodutos e aumentar a competição no setor. O banqueiro José Safra morreu ontem aos 82 anos. Sem fazer barulho, ele construiu um império bancário com presença em 25 países e mais de 1 trilhão sob gestão. O ranking mais recente da revista Forbes apresenta Safra como um patrimônio de 23,2 bilhões de dólares. Estava no topo da lista como o homem mais rico do Brasil e o 63º do mundo. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, homologou o parecer número 19 do Conselho Nacional de Educação, CNE, que estende até 31 de dezembro de 2021 a permissão para atividades remotas do ensino básico e superior em todo o país. A validação da decisão do CNE foi publicada na edição desta quinta-feira do Diário Oficial da União, em despacho assinado pelo próprio ministro. O governo de São Paulo disse nesta quinta-feira que o Instituto Butantan iniciou o envase da Coronavac, vacina contra a Covid-19 produzida em parceria com o laboratório chinês Sinovac. O processo consiste na etapa final de produção da vacina. A fábrica passa a funcionar 24 horas por dia e terá reforço de 120 novos profissionais. Anúncio foi feito pelo governador João Dória na tarde desta quinta-feira. Segundo o governo, mais de 900 cidades brasileiras manifestaram interesse na Coronavac. Pesquisadores e cientistas do grupo técnico encarregado de auxiliar o Ministério da Saúde na elaboração do plano de imunização fizeram um apelo ao governo para que as negociações com o Instituto Butantan comecem imediatamente. Os especialistas destacam a necessidade de um grande volume de doses para garantir uma ampla cobertura para a população brasileira. E a diretoria colegiada da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou nesta quinta-feira as regras para autorização temporária de uso emergencial em caráter experimental de vacinas contra a Covid-19. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, disse que a decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, de aprovar regras que autorizem o uso emergencial e em caráter experimental de vacinas contra a Covid-19 vai evitar a abertura de uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a agência. Maia já disse que havia proposto à CPI a alguns líderes para investigar a atuação dos técnicos do órgão regulador e apurar as causas do atraso dessas autorizações. Manaus, 6h44. O Brasil registrou nesta quinta-feira 53.347 novos casos de coronavírus, ultrapassando o patamar de 50 mil casos pelo terceiro dia consecutivo e atingindo um total de 6.781.799 infecções, informou o Ministério da Saúde. Também foram reportadas 770 novas mortes em decorrência da Covid-19, o que faz com que o total de óbitos no país alcance 179.900
19.765, acrescentou o Ministério. O Comitê Consultivo da Agência Reguladora de Medicamentos norte-americana recomendou nesta quinta-feira a aprovação do uso emergencial da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pelas farmacêuticas Pfizer e BioNTech. Se isso ocorrer, os Estados Unidos se tornam o quarto país a autorizar o uso deste imunizante. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, anunciou nesta quinta-feira ter assinado um acordo com o Fundo Soberano Russo para a compra de 20,6 milhões de doses da vacina Sputnik V. Esse é o terceiro assinado pelo país, que já tem contratos com o laboratório AstraZeneca e a Aliança Internacional Covax. A AstraZeneca anunciou nesta sexta-feira que vai estudar a possibilidade de combinar sua própria vacina experimental contra a Covid-19, desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford, com a Sputnik V, desenvolvida pelo Instituto Gamaleya na Rússia. No mês passado, os desenvolvedores da Sputnik V sugeriram no Twitter que a AstraZeneca tentasse a combinação. Eles afirmaram que vale a pena experimentar como o produto usa e usar duas injeções diferentes e não as mesmas. Manaus 6h46. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira o texto base do projeto de lei que regulamenta o novo Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, principal mecanismo de financiamento da educação básica no país. O texto segue agora para o Senado. Funcionários da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, publicaram no início da madrugada desta sexta-feira uma carta aberta para afirmar que eles atuam com base em critérios científicos e que não servem aos interesses de governo, de pessoas, de organizações ou de partidos políticos. Chefes de Estado que apresentaram metas ambiciosas para cumprir um compromisso de zerar as emissões de carbono até a metade do século XXI, previsto no Acordo de Paris, foram convidados pela Organização das Nações Unidas para discussarem em um evento sobre mudanças ontem. O Brasil ficou de fora. O padre Robson de Oliveira e outras 17 pessoas se tornaram réus nesta quinta-feira após a juíza Placidina Pires aceitar a denúncia feita pelo Ministério Público de Goiás. Eles são acusados dos crimes de organização criminosa, apropriação indébita, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro ofertado por fiéis à Associação Filhos do Pai Eterno. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira que Israel e Marrocos concordaram em normalizar suas relações diplomáticas e afirmou que seu país reconheceu a soberania marroquina sobre o Saara Ocidental. A China comunicou nesta quinta-feira que revogará o regime de isenção de visto para detentores de passaportes diplomáticos norte-americanos em visita a Hong Kong e Macau, depois que os Estados Unidos impuseram sanções financeiras e uma proibição de viagens a mais de uma dúzia de autoridades chinesas. Eleitos presidente e vice-presidente dos Estados Unidos, os democratas Joe Biden e Kamala Harris foram escolhidos personalidade do ano de 2020 pela revista norte-americana Time. O anúncio foi feito no início da madrugada desta sexta-feira, noite de quinta-feira nos Estados Unidos. O Papa Francisco decidiu antecipar a missa de Natal na Basílica de São Pedro para 15h30 em Brasília, devido às medidas em vigor na Itália para conter a pandemia do novo coronavírus. Com isso, a tradicional Missa do Galo, que celebra o nascimento de Jesus Cristo, será realizada 2 horas mais cedo do que o de costume no pontificado de Jorge Bergoglio. Além disso, a bênção Urbi et Orbi à cidade de Roma e ao mundo, feita habitualmente na lógia central da Basílica Vaticana, será transferida para o interior da igreja. A participação nas celebrações será muito limitada, diz a sala de imprensa da Santa Sé. 6h48 em Manaus, as manchetes dos principais jornais brasileiros, começando pelo Globo do Rio de Janeiro, que estampa. Bolsonaro fala em finalzinho da pandemia, mas 21 estados e o DF, Distrito Federal, tem alta nas mortes por Covid. Folha de São Paulo. Em carta, servidores da Anvisa dizem que não se dobram à pressão política. O que diz o estado de São Paulo? O Ministério da Saúde diz que firmou acordo com a Pfizer para comprar 70 milhões de doses de vacina. No Planalto Central, destaque do jornal Correio Brasiliense. Padre Robson de Oliveira se torna réu após juiz aceitar denúncia do Ministério Público de Goiás. Valor econômico. Dólar tomba a 5,03 com ação do Banco Central e decisão sobre juros. Em BH, principal matéria de capa do jornal O Estado de Minas. Bolsonaro indica cloroquina sem prescrição
eu sei que não tem mané. No Recife, o centenário Jornal do Comércio. Pernambuco garante que está pronto para receber a vacina contra a Covid. Estado contará com mais de 10 milhões de seringas. Diário do Nordeste em Fortaleza. Câmara aprova texto base do projeto com regras para o Fundeb. 0 hora de Porto Alegre. Prefeitos gaúchos assinam acordo com o Butantan para a compra direta da Coronavac. Vamos agora às manchetes dos jornais locais, começando pelo também centenário Jornal do Comércio. Varejo local acima da média nacional. Amazonas em tempo. Saúde, Arthur Neto inaugura centro de reabilitação pós-Covid. Destaque de A Crítica. Pandemia de Covid-19 no Amazonas, internações em alta. Participaram desta edição reportagem de J. Rai e Alberto Pellegrini. A técnica foi de Itamar Jardim e Hamilton Cabral. A apresentação foi de Edson Merlo e Eduardo Silva. Difusora.